da criança e do adolescente surgiu do fermento, né, suscitado no seio da comunidade dos operadores, dos juristas do Brasil, que eram operadores do Código Menores, né, estava indignado e inconformado com aquela situação jurídica de criança objeto de direito, não sujeito de direito. Então, esse movimento começou lá antes dos anos 70, para encontros entre os operadores do direito, especialmente aqueles que se dedicavam à proteção dos menores. E disso foram resultado encontros, seminários, escritos, publicados na imprensa, e também aparição na imprensa falada. Um dos protagonistas dessa ação é o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que foi um grande operador, é um grande operador do direito, mas em especial a dedicação que ele deu ao estatuto, à formatação do Estatuto da Criança e Adolescente nos seus primórdios. Aliás, eu digo na gênese. Então era ele, Paulo Afonso Garrido de Paula, um brilhante promotor paulista, acho que hoje é procurador, nunca mais soube dele. Então, e outros protagonistas da cena do Ministério Público e da magistratura, Munir Cury, um juiz, um promotor famoso também em São Paulo. Então esse pessoal começou a se juntar com os colegas do Norte e do Nordeste para discutir, né, em telefonemas, em encontros, né, em situações ocasionais de encontros que a classe promovia, né. Então disso aí surgiu um movimento muito grande que criou o artigo 227 da Constituição da República, que é a síntese do direito da criança e do adolescente aí nascendo, como tal, né? Mas isso, a sociedade e os operadores do direito acharam que era muito conveniente que, a partir do artigo 227 da Constituição Federal, se extraísse alguma coisa que se tornasse uma legislação infraconstitucional, que foi o Estatuto, né? O ECA é a legislação infraconstitucional que foi promulgada, né, pelo governo federal de então, né, a troca de muitos seminários, muitos eventos e muita tendência da sociedade civil organizada, né, em favor da nossa população infanto-juvenil, que era só objeto de direito, não era sujeito de direito. Daí, então, a 5 de julho de 85, perdão, perdi o ano. 1990. 1990. Foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente para entrar em vigor em 5 de outubro, né, foi a promulgação, né, da Constituição. E assim foi. Assim foi que, a partir dessa doutrina que os operadores do direito de menores, então, vieram construindo, né, a favor do reconhecimento do direito da criança e do adolescente como sujeito de direito. Então, disso aí surgiram novos encontros nos estados, né, e muitos patrocinados pelo governo federal. Eu mesmo tive 2 ou 3 em Brasília, em eventos lá, a propósito, porque o Ministério da Justiça fez questão de patrocinar e promover a vigência do Estatuto. Por sinal, depois que o Estatuto entrou em vigor, surgiu uma emenda que falava da adoção internacional, que não existia no Estatuto, né? Falava da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. E isso foi criação, esse artigo foi criação do deputado Ayrton Cordeiro, paranaense, famoso radialista e jornalista, que por intermédio do desembargador Moacir Guimarães, aqui do Paraná, né, ele foi introduzido na Constituição, não, e foi então criado a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que era facultativa a criação dos estados. Então,
eu fui também um operador desse direito novo da adoção internacional. Foi então que se criaram as comissões estaduais judiciárias de adoção, mas sem entrar em vigor como tal, porque não era lei. No Paraná tornou-se lei com a promulgação de um decreto judiciário, e tornou-se lei para nossa felicidade aqui no Paraná. Então eu passei a compor, como parecerista, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que nos estados todos, assim, depois passei também a palestrar em vários estados do país, trabalhando a doutrina da proteção integral com a novidade da SEJA, para promover a existência da SEJA em todos os estados. Mas é que a bola, desculpe o termo, o controle da bola passou a ser do promotor. Ele que promovia a investigação, ele que fazia a representação, ele que participava das audiências, e o juiz passou então a ser um sentenciante. Então ele perdeu todo o poder de grande tutor, de benemérito, passava a mão nas cabeças, aquele menino, vai ter que ser bonzinho, hein? Então, com a entrada em vigor do estatuto, né, inverteu-se o sujeito ativo do processo, o juiz que era o dono da história, passou a ser do Ministério Público, né? E o juiz passou a ser um homologador de situações que, claro, que ele enfrentava com o poder de decisão, mas ao promotor coube ao total da investigação, do acompanhamento, da sugestão de medidas, da criação, enfim, do aparato que foi sendo construído de jurisprudência e doutrina, a partir desses primórdios, desse esqueleto de lei nova. Então, eu mesmo participei de eventos que se construiu pensamentos que formaram a doutrina, incorporaram a doutrina da proteção integral, que doutrina escrita não havia só um pensamento. Então, começaram os olhares mais privilegiados da escrita e do intelecto a publicar matérias, e em pareceres meus, eu me louvava sempre, me louvava muito do promotor paulista, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, sabe? Então, é a doutrina que eles nos proporcionaram. Então, o crescimento doutrinário partiu de novos operadores do direito, né? Eu não contribuí nunca, assim, pela escrita, mas com a ação. Sim, foi impressionante a mudança. O que havia em adoção, por exemplo, era a cultura do pegar para criar, né? Coitado, pegar para criar. Nunca me esqueci que ele precisava ter uma certidão de nascimento, ele precisava conhecer as suas próprias origens. Então ele ia buscar no fórum uma guarda, um tema de guarda. E lá ele sobrevivia o resto da vida dele sempre com tema de guarda, até fazer os 21 anos, que a maioridade civil era 21, né? Então, ganhar o mundo. Então, isso era ridículo e por nosso tempo, inconcebível. Não dá para entender desse jeito. E o papel da justiça nesse tempo, tendo visto o abandono e o desprezo, foi o fomento da melhoria das circunstâncias de como adotar e da própria adoção. E eu mesmo participei fundamentalmente dessa cultura da adoção aqui no estado do Paraná e fora do estado do Paraná também. E eu estive até em Haia, conversando lá com o operador de direito do Brasil, do mundo, a respeito de um verbete do próprio estatuto que falava da adoção internacional. Mas foi só circunstancial. Quando estive em Haia, participando de um evento chamado Children on the Move, era o movimento da criança ao redor do mundo, tendo em vista os abandonos. Então, lá eu conheci a ânsia do povo por saber como é que seria esse tal de estatuto, como é que ele foi concebido e entrado em vigor, e como é que estava em execução. Então, foi rico a gente fazer o contato com eles e ter a noção da cultura europeia e norte-americana também,
sobre a adoção, sobre acolhimento familiar, dentro de uma legislação específica, né, norteada, regulada, com todos os requisitos que uma adoção quase perfeita poderiam funcionar lá e cá. Então, os contatos que tinham lá foram muito ricos de receber informação e também dar. A nossa presença em Haia foi também para alguns juristas que estavam nessa comitiva, quase alguns, que eu diria, alguns pais do Estatuto já estavam lá, para discutir alguns verbetes que o Estatuto previa, e não batia muito com a redação da Convenção de Haia sobre a adoção. Essa coisa toda da formatação e da execução do Estatuto custou um pouco, muita luta nossa, né? Muito empenho, muito trabalho, muito discurso, muita palestra, muita buscar doutrina nova, jurisprudência que não existia. Elas criaram uma jurisprudência novíssima, que inclusive eu não tenho mais de memória, um acórdão cuja ementa eu fui um dos criadores, sabe, numa decisão tomada no tribunal. Isso foi ocasional na minha vida, nunca mais se repetiu, mas ficou lá consignado o meu parecer. Mas a ciumeira dos operadores de direito foi grande. Muita gente do direito, advogados, cobravam por adoção, cobravam por guarda, quando o instituto é inteiramente gratuito, né? E uma rebeldia de advogados que mamavam nas tetas do Código de Menores, que agora as coisas mudaram. E tem que apresentar um representante da minha entidade que me assista no meu país para me assistir no escritório brasileiro, porque ele conhece a cultura brasileira, mas não conhece a nossa cultura de adoção. Então, e também na parte administrativa da leitura da lei, houve alguma resistência e séria a partir dos burocratas de plantão, né, dos conservadores, né, dos idiotas que queriam permanecer mandando e massacrando. Então, isso tudo suscitou uma revolução no seio da comunidade de juristas novas que surgiu ali para implementar o Estatuto gradativamente, ponto a ponto, hora a hora, movimento a movimento. E disso resultou o Estatuto, que tem algum tempinho de vida já, mas não é daquelas daí que foram recortadas e remendadas. A estrutura da proteção integral ali consignada é sempre a mesma, porque nada mudou. A criança continua sendo a mesma criança, o adolescente também, né? O que mudou na vida nossa? Mudou a cultura. Agora nós entendemos que a adoção é um instrumento de dar paz para quem não tem filhos e filhos para quem não tem pais. Para nós, operadores do direito, da adoção especialmente, foi nunca separar gêmeos. Nunca, jamais. Porque partindo da filosofia de que seus gêmeos nasceram de um único útero, sabe? Se eles nasceram, foram assim concebidos, por que a mão do operador do direito, que é o juiz e o promotor, por que vão separar? Porque foi a vida que os colocou no mesmo útero. Foi a vida que lhes dispôs que eles tivessem essa mesma trilha para o resto da vida, no mundo para o qual vieram. Então, eu sempre exposei essa teoria e essa prática também, né, para não permitir a separação de gêmeos. Ora, não é um cachorrinho de uma ninhada que dá para um, dá para outro, né? E são seres humanos, né, que têm vida, são o nosso futuro. Então, essa parte me incomodou muito por causa da insistência da parte. Sabe? Queriam, e de vez em quando aparecia, Fontoura, doutor Fontoura, tem um casalzinho de gêmeos, mas nós queremos ficar só com a menininha. Opa,
daqui para fora, mas não conversamos, a nossa linguagem não é assim. Assim, grosso modo, né? Então, isso me encantou muito, a busca da manutenção do espírito de gêmeos, trigêmeos, gêmeos, quatro gêmeos, para todo sempre. E eu tenho um exemplo prático. Eu atuei numa adoção internacional, cujos adotantes eram holandeses, e depois de adotarem os cinco aqui no Brasil, né? Aí a mãe era uma pobre coitada, ela tinha problemas mentais muito sérios, e ela tinha uma fertilidade extraordinária. E ela era uma ex-mulher, ela vivia nas portas dos comércios, cantando e falando bobagem. E a população já catava, quando nascia o nenenzinho dela, já catavam, a estrutura também do município também já catava, porque ela não ia criar. E chegaram, inclusive, a construir, chamava-se Maria Preta, uma negra, sabe? Então, apelido de Maria Preta, né? Uns benfeitores lá de um bairro, bem intencionados, construíram uma casinha para Maria Preta habitar com o seu novo nenenzinho. Né? Então, e nessa altura, os filhos da Maria Preta já tinham sido adotados pelos holandeses. Então, esse novo filho foi uma experiência doméstica de um casal brasileiro que se aventurou em criar, porque não tinha condições mínimas de intelectualidade, nem de formação humana. E não, a comunidade vai ajudar, a gente vai dar banho no neném, que nada. Desistiram logo no primeiro impasse. Conclusão, o Conselho Tutelar vai lá e recolheu. A ponto de reencontrar-se a família que tinha adotado os 5, tiveram contato com eles, vieram para o Brasil adotar os 6, por causa de reunir a família, né, que nasceu espiritualmente de um pai e de uma mãe só. Foi sublime. E eu e a minha mulher, meus companheiros, nós vimos lá em Haia a presença desses 5, né, dessa criançada maravilhosa. Porque o estrangeiro tem uma forma nova, diferente de educar e de criar. Então, eu vi as crianças diferentes, da cor da pele, no rubor, né, da face, assim, diferente da nossa. Mas isso é questão de criação, né, biológica, fisiológica, tudo, né? Mas me encantou muito o encontro que em Haia o governo proporcionou que nós, paranaenses, matogrossenses e amazonenses, tivessem com eles num salão grande lá, sabe, festivo, para a gente reconhecer ou rever essas crianças de cujos braços nossos saíram, né, para a felicidade. Então, isso é emocionante. Uma familiar minha esposa estava lá, caiu aos prantos, porque é de embargar mesmo. Agora também vai embargada já. Então, esse é um exemplo mais sublime de tudo que vinha em adoção. Então, para os colegas que estão entrando agora no Ministério Público, que espero que permaneçam nele para sempre, que sempre sejam perseverantes, sempre sejam teimosos, sempre sejam dedicados, sempre sejam culturas do direito, sempre sejam da cultura do humanismo, que move o mundo e fomenta as bases da caridade que o mundo deve ter na sua convivência entre as pessoas. Então, que amem os seus pais e protejam os seus filhos, né? E os filhos que respeitem os irmãozinhos, né? E os adultos e a sociedade, que não vejam mais a criança como um objeto para se fazer de si o seu filho, porque o perdeu em circunstâncias que não se sabe e nem se quer saber, né? Para substituir um filho perdido por uma morte, por um evento trágico. Mas criança é um serzinho tão sutil, tão delicado e tão amável, que você tem que cuidar dele para sempre, desde quando você o assumiu.
Mas não entenda que criança no teu colo vai ser sempre seu filho, né? Para o bem e para o mal. Espero que para o bem sempre.